Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao último vídeo da série Personalidades pela Numerologia. Você já aprendeu sobre a sua personalidade interna e quem você é pelo dia de nascimento. Aprendeu também sobre a personalidade externa, que é o mês de nascimento, é a forma como você se posiciona e busca no mundo. Aprendeu no vídeo anterior a respeito da personalidade geral, é como as pessoas nos enxergam somando dia e o mês. Hoje, neste vídeo, você vai entender os conflitos internos da nossa personalidade, que simplesmente é subtrair, sim, a continha de menos na matemática, o dia e o mês. Mas atenção, existem regras para você poder fazer este cálculo. Vamos lá? Sou Lígia Ramos, sou numeróloga, taróloga, faço parte da equipe de colunistas do João Bidu. As regras continuam sendo as mesmas, principalmente no que se refere ao dia de nascimento. Lembrando, esta numerologia trabalha com os arcanos do tarô. Esses arcanos maiores são de número 1 a 22. Então, se você nasceu nos dias 23 a 31, você tem que reduzir. Este cálculo você soma. Por exemplo, dia 23, 2 mais 3 igual a 5. Então, você tem uma personalidade interna do dia de nascimento 5. E assim por diante até o dia 21. Correto? Agora, no cálculo para você encontrar o teu número de desafio, ou seja, o número difícil, que é a subtração, aí sim, por exemplo, pessoas que nasceram no dia 23 de junho, mês 6. Então, ela tem a personalidade 5, que 2 mais 3 igual a 5, e o mês 6. Neste exemplo, o conflito interno dela, ou o número difícil, é o 5 menos o 6, que é igual a 1. Não tem problema com respeito à operação matemática. Nós queremos chegar somente no número. Então, o número de pessoa que nasceu no dia 23 de junho, o número difícil dela é 1. 23, então 5, menos 6 do mês dá 1. Logo, agora eu vou falar a respeito dos números, explicando um por um. Mais um importante dado a ser falado aqui. Existem pessoas que nasceram tanto o dia e o mês são os mesmos números. Por exemplo, 1º de janeiro, 1 menos 1 igual a 0. Neste caso, neste cálculo, o número difícil 0 a gente considera. Você vai entender. Vamos aos números? Número difícil 0. Para você que tem esse número difícil, qual é o conflito interno que acontece com você? É o conflito dos altos e baixos. É o conflito onde há uma necessidade de se ter responsabilidade. Porque o 0 contém todos os números dentro dele. Então, pessoas que trazem este 0 na tua personalidade de numerologia são pessoas que precisam trabalhar a questão realmente da responsabilidade do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 e assim por diante. E são pessoas que têm o emocional realmente uma instabilidade. Uma hora está super bem, outra hora não está. Ela pode não transparecer para fora, porque este 0 é um número difícil para ela da personalidade interna, é dentro. Então, para você que traz esse número 0, são justamente as pessoas 1º de janeiro, 2 de fevereiro, 3 de março e assim por diante. São pessoas que realmente precisam aprender a lidar com as suas emoções e tomar muito cuidado com atitudes imaturas, atitudes irresponsáveis. Conflito interno número 1. O desafio para esta pessoa é assumir liderança e tomar iniciativas. O conflito dela está nas inseguranças. Por quê? Bate aquele medinho, bate a insegurança. Ela sabe que precisa tomar atitude, ela sabe que precisa se posicionar, sabe que tem algumas coisas que é de responsabilidade dela, mas ela não faz.
Porque bate o quê? Medo. Aí ela precisa investigar que medo é esse. Se vem de um trauma ou se é um medo simplesmente porque não quer fazer. Mas a vida vem e mostra, precisa ser feito. Então, você que tiver este conflito interno de número 1, entenda, ficar na insegurança não leva a lugar nenhum. Você só vai saber se vai dar certo se tentar, se tomar iniciativa, se tomar decisões. Conflito interno número 2. Cuidado com dependência emocional. Aqui são pessoas que ficam dependentes do outro. Muito cuidado com essa questão de internamente você depender da opinião alheia, do elogio do outro, que você acha que não vai ser feliz se não tiver um relacionamento afetivo, que se você tem um negócio, você tem o teu sócio, então você depende desta pessoa no sentido emocional, no sentido de realmente realizar. Então, muito cuidado com isso. Conflito interno número 3. Cuidado com ciúmes e possessividade. São pessoas que são, quem tem 3 nas outras personalidades que eu já ensinei vocês, elas são para fora. Pessoas que têm este conflito interno número 3, elas se implodem primeiro para depois explodir por fora. Através do quê? Dos ciúmes e da possessividade. Pessoas de conflito interno 4, rigidez. Lembra que eu falei? Quem tem, né? Depois você assiste novamente ou assiste pela primeira vez, se você estiver aqui, o vídeo sobre as outras personalidades. Quem traz o número 4 são pessoas determinadas, focadas, organizadas, disciplinadas. Acontece que este número 4, como conflito interno, são pessoas rígidas ao extremo, teimosas, não muda de jeito nenhum, parece que fincou o pé ali, fica ali, vai continuar ali, vai morrer ali. Só que ela pode perder, sabe o quê? Perder a oportunidade de ser feliz, perder a oportunidade de trabalho, crescer no financeiro e assim por diante. Então, muito cuidado com esta rigidez toda. Pessoas de conflito interno número 5, atenção, são pessoas extremamente ansiosas. Sim, crises de ansiedade, crises de pânico e assim por diante são síndromes que, se a pessoa com este conflito interno ela não tiver cuidado, atenção, ela pode desenvolver. E isso também está muito ligado às energias espirituais. Porque o número 5 no tarô é o arcano o Papa, é a religiosidade. Muitas vezes essa ansiedade que ferve dentro, principalmente para quem tem este conflito interno, são pessoas que perderam a fé em si mesmas. E ela fica afoita. E aí ela pode ir para um caminho escuro, como por exemplo desenvolver síndromes. Então, muito cuidado. Resgate a tua fé, viva o hoje para você poder resolver essa questão de conflito interno. Conflito interno ou número difícil 6. Também tem a ver com emocional, acaba desenvolvendo uma dependência emocional, mas muito mais ligado à família e à sociedade. Se as pessoas estão reclamando, se as pessoas não gostam de mim, se, sabe, ficam criando e se na cabeça, a pessoa acaba se paralisando. Uma outra questão, se uma pessoa com este conflito interno 6, ela que tem esse 6, um pouquinho a ver com a questão da amorosidade, se ela sentir que não está sendo correspondida, ela pode se tornar uma verdadeira manipuladora. Quem já viu mãe, pai, avó que manipula? É meu, é tudo meu. Pois bem, isso é um conflito interno. A pessoa ela precisa soltar, ela precisa confiar e trabalhar a questão emocional. Como você trabalha as emoções? Confiando. Confiando que quem está do teu lado te ama. Confiando que a sua família gosta de você. E se abrindo para o amor, vivendo o amor. É o lado positivo do 6.
Conflito interno número 7. Atenção, quem tem este número 7 como conflito são pessoas que têm dúvidas da própria fé. Pois é. Seriam os ateus? Não necessariamente. Não é nesse sentido. Há até uma confusão que eu quero explicar para vocês. Ateu, eles têm uma crença. Eles não acreditam como a maioria, mas eles têm a forma, têm a visão de mundo deles. É diferente da pessoa que tem um conflito interno número 7, onde ela tem um vazio existencial. Ela não tem fé nem nela e nem nada mais. Simples assim. Então a questão dela é uma questão mais espiritual. Tanto que, a partir do momento que você não tem fé em si, você entrega a tua vida na mão dos outros. E os outros que manipulam você. Os outros que mandam e comandam. O 7 no tarô é o carro. Carro, pessoas determinadas, focadas porque elas direcionam. Ela pega as rédeas na mão. Quer dizer, as rédeas da vida na mão. Quem tem conflito interno, muito cuidado. Por isso que tem a ver com a espiritualidade. Porque para a numerologia, o número 7 é o número da espiritualidade. Como resolver esse conflito interno? Estudando, buscando conhecimento, sabedoria, desenvolvendo, entendendo suas personalidades, assumindo a própria vida, porque assim você não sofre tanto. Conflito interno de número 8. São pessoas extremamente frias. Mas não no sentido positivo da racionalidade agindo com a justiça. São pessoas que quem tem conflito interno 8 tem que tomar muito cuidado para não ser tão frio e exigente a ponto de cair por um caminho muito perigoso do abuso de poder, ilegalidades, injustiça e corrupção. Sim, quem tem conflito interno acha que pode fazer o que bem entender. E daí? Os outros? Não quero saber dos outros, quero saber do meu. E aí ela se torna muito fria, muito calculista. Esta frieza acaba trazendo mais dor e sofrimento, porque acaba não conseguindo ver a beleza no mundo nem a beleza das pessoas. Então, cautela com o poder, com este poder número 8, para que não se torne de forma abusiva, porque quem vai implodir por dentro e sofrer é você. Por isso que é um número de conflito interno. Conflito interno número 9, solidão. 9, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, se você não assistiu, fica o convite, termine de assistir este vídeo, depois você volta para assistir os vídeos anteriores das outras personalidades. O 9 é a pessoa da sabedoria, 9 são pessoas introspectivas. Mas, como conflito interno, a pessoa precisa estar vigilante para que ela não oscile entre tristeza e depressão. Aqui é um outro tipo de vazio existencial que a pessoa pode ter. Como é que ela sai disso? Também através do conhecimento, através da sabedoria e principalmente ajudando o outro. Porque para a numerologia, o número 9 é o número do amor ao próximo, é o número da caridade. Então, se você tem este conflito interno 9 ou tem algum familiar que tem este 9, no momento que você perceber que a pessoa está muito calada, fechada, que me parece triste, convide essa pessoa para fazer alguma questão de caridade, por exemplo. Pode ir para uma religião, pode ir para essas associações para ajudar os mais pobres, visitar comunidades, fazer doações, porque aí a alma da pessoa ela vai sentir-se importante. Pessoas que sofrem com tristeza e depressão são pessoas que ela acredita que não tem mais importância no mundo. Olha que perigo. Então, quem tem esse conflito interno, trabalha muito essa questão do ajudar ao outro porque você ajuda a si mesmo. Conflito interno 10. Cuidado com mau humor. A instabilidade emocional é tanta que é capaz de você sentir, na verdade, muito mais mau humor, ficar ranzinza, aquela pessoa chata mesmo, ranzinza, entende? Que reclama de tudo. Por causa dessa oscilação emocional.
Então, o número 10 é simplesmente encontrar o ponto de equilíbrio e manter a constância neste ponto de equilíbrio. Conflito interno 11. Se o 11 é o número da inteligência, se o 11 é um número mestre que traz o poder espiritual e idealista, o número 11 também é o número do crítico e da cobrança. Como conflito interno, se você que está aqui assistindo esse vídeo, você descobriu que o seu conflito interno é 11, tenha mais amor por você mesmo, ou você mesmo. Porque o conflito interno 11 traz a pessoa que se machuca, que se pune, porque aí é autocobrança, autocrítica, porque ela tem a visão de que tudo tem que ser perfeito. São as pessoas perfeccionistas. Só que neste caso, o 11, para quem tem nas outras personalidades, ela cobra o mundo, busca a perfeição, ora. Este conflito interno, ou número desafio 11, o número difícil, ela traz para si. Se cobre, se pune, se autoflagela. O chicote. Então, se você tem essa personalidade ou fez cálculo de algum familiar seu, um amigo que traz esse conflito interno 11, você já consegue entender que ela é uma pessoa muito perfeccionista. Aí nesse caso, ou ela mesma se liberta disso, ou ela precisa de terapia, precisa de uma ajuda para conseguir tirar essa questão, essa cobrança de si mesma. Conflito interno 12. Pessoas que também se autoflagelam porque se tornam vitimistas e aí elas ficam estagnadas na vida. Tem até um desenho antigo, para quem é de épocas passadas, tem um desenho que ele fala assim: ó céus, ó vida, ó azar. E para essas pessoas que trazem essa personalidade difícil ou conflito interno número 12, se torna tão difícil que elas se fecham. E aí acaba dando abertura para um caminho chamado depressão. Cautela. Como que você pode fazer para você resolver este conflito interno e conviver? Porque na verdade, meus amores, o conflito interno nessa questão da personalidade pela numerologia é uma coisa que acompanha a gente desde o nascimento até o fim desta jornada. Logo, nós temos que encontrar o nosso ponto de equilíbrio, que é justamente essas orientações e conselhos. Tanto que eu até oriento, além de você comentar para você poder desabafar e puxar papo aqui com outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, fazer uma troca, né, de conhecimento, de experiências. Entenda profundamente os períodos, porque há um momento que você é criança, outro momento que é adolescente, tem as primeiras fases como adulto, para depois chegar na velhice. E mesmo se você chegar na fase que é do idoso, vamos se dizer assim, nem tudo sabe. Então não tem porquê, voltando para o conflito interno 12, ser vitimista da vida, se fazer de vítima. Você tem que ter fé, porque se Deus deu a vida para cada um, cuidar da sua. Então cuide das suas personalidades. Aí sim, o número 12 também é uma situação o qual, se sentir muito estagnado, fechado, busque ajuda como uma terapia ou um psicólogo. Número difícil 13. Pessoas explosivas. Se você traz esse conflito interno, número 13, atenção, você acaba implodindo para depois explodir. E esse radicalismo todo só traz mais dor e sofrimento. Acaba tendo, sabe o quê? Atitudes impulsivas, porque age no momento do instinto e acaba sendo agressivo ou agressiva, tanto consigo mesmo, e acaba reverberando, porque é uma energia tão forte, só que é uma energia contrária. Ela se machuca. Então, se você tem essa personalidade, se você tem este conflito interno, você se machuca. E no que você se machuca, chega uma hora que você não aguenta. E aí você põe para fora. Dica para quem tem este conflito interno número 13, fazer atividade física.
A forma de você colocar essa energia para fora, agressividade, raiva, porque não é de tudo ruim, é a forma como você usa. Porque a raiva, ela nos impulsiona, como também a alegria, ela nos faz expandir. Mas existem aquelas pessoas que elas são um pouco histéricas, na verdade elas não são alegres no fundo, elas são histéricas, histeria. Tem que saber em que ponto que está. E aí sim, uma forma de você conseguir encontrar o equilíbrio neste conflito interno pode ser por meio da atividade física, como ou a meditação, que para alguns serve, ou artes marciais, porque sim, há estudos que artes marciais ajudam pessoas que são explosivas a encontrar o teu ponto de equilíbrio, e também as artes, como por exemplo teatro, cantar, tocar um instrumento. Conflito interno 14. Cuidado, você é uma pessoa que desiste muito fácil da vida, desiste até de si mesma. Porque tem um olhar que quer o quê? Sempre paz, tranquilidade. E acha que a paz e a tranquilidade é simplesmente não fazer nada. Quando no dia a dia, na vida e no convívio com as pessoas precisa se posicionar, já começa a pensar, isso aqui é muito difícil. Ai, muito esforço. Ai, não sei o quê. Acaba o quê? Se acomodando e desistindo na primeira tentativa ou desistindo no primeiro desafio. E aí acaba se fechando. A vida, ela não é para quem desiste fácil. A gente só desiste de fazer burradas, né? Que é o famoso da expressão da murro em ponta de faca. Aí sim, se você tá errando e tá repetindo e tá trazendo um resultado ruim na tua vida, óbvio, vai desistir e encontrar um caminho melhor. Agora, a vida pede dinamismo e não acomodação. A vida se posicionar e não ficar parado. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que no primeiro instante desiste. Então, muito cuidado. Você pode perder oportunidades, principalmente de ser feliz, por causa deste comodismo. Conflito interno 15. Atenção, você que tem este conflito interno 15, que é uma pessoa que busca prazer acima de tudo. É tão importante isso para você que você não consegue enxergar os perigos disto. Eu quero viver os prazeres da vida de tal maneira que eu não me importo qual vai ser a consequência disto. Como, por exemplo, sexo. Os prazeres carnais se envolve com um, se envolve com outro, faz certas orgias, até questão espiritual, na curiosidade desta energia toda dentro de você. Este conflito acaba te dando uma certa liberdade espiritual de querer experimentar algumas coisas que são perigosas, como alguns trabalhos espirituais, ou simplesmente você nesta energia interna, né, de conflito interno, você pode dar abertura para obsessores, por exemplo. Não se preocupe, estou apenas colocando exemplo. Se você tem este conflito interno número 15, sim, você tem que buscar prazer mesmo na vida, sentir a vida é viver prazeres. Só que existe um limite e você precisa encontrar o teu limite. Então, dentro do dia a dia da vida, busque o melhor. Relacione-se de forma melhor. Não busque só aquele prazer imediato, que depois vai embora e você fica triste. Como, por exemplo, cuidado com determinados vícios, como álcool, drogas e qualquer outra coisa. Você pode ter prazer, mas cuidado com esse ponto. Na espiritualidade, sente que tem dons, sim, você tem dons mediúnicos a serem desenvolvidos, mas cuidado para você não atrair enganadores, não atrair energias negativas. E aí entra a questão da fé. Você sente necessidade de religiosidade? Ok. Você sente necessidade de ajuda, de ter um mestre, de ter um guia, alguém para te ajudar? Seja crítico, observador. Procure conhecer aonde é que você vai se envolver, onde é que você vai se desenvolver.
No mais, não quer ajuda de ninguém, trabalha a energia da luz, do amor, da criação do universo, que é o caminho de luz, porque o outro caminho também existe. Conflito interno 16. Cuidado com rancores, mágoas, remorsos. Se você não souber trabalhar bem essas questões, trabalhar, se desenvolver, porque é natural, você não tem problema nenhum. Não veja isso como algo ruim da tua personalidade, porque o conflito interno também é uma personalidade. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento que causa rancor, mágoa, tristeza, ela é opcional. A todo instante estamos sujeitos, sim, a ficarmos tristes, a ficarmos com raiva, a sermos decepcionados. Ficar decepcionado com o outro. Cria-se ilusões, cria-se expectativas. A partir do momento que você sentir isso, de que foi traído, de que foi enganado, estou falando de sentimento, estou falando de sensações aqui dentro, conflito interno. Não fica ruminando isso. Que quanto mais você fizer isso, quanto mais rancor, mágoa que você carregar, você que vai se prejudicar, como por exemplo, pode desenvolver cânceres. Sim, câncer é uma doença que corrói dentro da gente. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então, se você tem esse conflito interno número 16 ou conhece alguém que tem este conflito interno 16, ajude essas pessoas a se libertarem dessas vibrações e emoções negativas. Conflito interno 17. São as pessoas emotivas, são pessoas otimistas, mas atenção, são tão sonhadoras que ficam lá no plano das ideias, fica lá nas nuvens. Já ouviu falar aquelas pessoas que só ficam nas nuvens? Pois bem, quem tem esse conflito interno 17 estão mais lá em cima nas nuvens do que aqui na realidade. A realidade, ela não dói. O que dói é a ilusão, a expectativa que foi criada. Então, se você tem esse conflito interno, muito cuidado com as expectativas, muito cuidado com as ilusões que você cria. Ser otimista, que movimenta a gente para a ação, para que esperança vem de esperar com ação. E não ficar esperando, só lá, sonhando e delirando de braço cruzado. Não. Isso daqui, aí sim, você vai acabar sofrendo. Agora não. Estou otimista, tanto que eu vou me movimentar, eu vou fazer, eu vou realizar. Aí você tem a bênção da espiritualidade com você, vem aquela fé bem gostosa, sutil, e aí você se movimenta. Então, encontre o teu ponto de equilíbrio. Conflito interno 18. Atenção, você pode estar se traindo. Pois bem, muito se fala de puxadas de tapetes, traições, inveja dos outros. Mas aqui, para quem tem este conflito interno 18, na verdade é você se auto-sabotando. Então tome muito cuidado. Você realmente é uma pessoa que tem que buscar eterno autoconhecimento. Eu digo eterno porque, de novo, esse número de conflito interno é um número que nos acompanha desde o momento que a gente nasce até o fim da nossa jornada aqui no planeta Terra. Então, se você tem esse conflito interno número 18, precisa sim ter cautela e buscar o autoconhecimento, buscar as suas verdades, descobrir quem você é, descobrir o que estiver sentindo. Hoje não acordei bem, deixa eu fazer uma investigação interna, óbvio, você com você mesmo, para poder saber por que eu não estou bem. É uma energia minha? É um sentimento meu? Ou eu captei energia do externo? Veja bem, todos nós somos esponjinhas. Mas você já reparou, você já viu aqui mesmo na internet, vídeos, textos de pessoas falando os esponjinhas só captam energia ruim? Pois bem, todo mundo só fala do ruim. Por que não captar a energia boa? Por que não captar a energia da luz, do amor? Por que não, ao entrar no ambiente, ao invés de você sugar a energia, captar a energia ruim, que você não busca a luz para você continuar brilhando?
O número 18 é o número da lua. Você pode usar a luz do externo para você. Saiba trabalhar essa questão mágica, mas dentro de você. Porque nós estamos falando do número 18 no sentido interno, conflito interno. Então, não se traia mais. Não ache que é externo traz para você. Seja verdadeiro com você mesmo. Número 19 como conflito interno. O 19 é uma pessoa explosiva também. Por quê? O 19 é o Sol. Acontece o seguinte, é uma pessoa que sofre com 8 e 80. Ou ela tá muito triste lá embaixo, ou ela tá tão alegre que ela acaba fazendo besteira. Que é a expressão que você já ouviu em algum momento aqui no vídeo, que eu falei, ela acaba se implodindo por dentro, como se fosse um vulcão. Tá começando a entrar em erupção. Quando entra em erupção, pronto, aí vai para fora. Então precisa encontrar também o ponto de equilíbrio entre tristeza profunda, apatia e aquela alegria superficial, sabe? Meio histérica. Não, tem que ter um ponto de equilíbrio. O próprio Sol. Todos nós temos nosso Sol, que é o nosso chakra cardíaco. Então, você que tem esse conflito interno 19, encontre o teu Sol na medida certa, para você mesmo. Número difícil 20. Se você traz esse número, você é uma pessoa que se julga demais. É aquela pessoa que quando toma uma atitude, falou alguma coisa, fez alguma coisa, ela fica ruminando e fica criando cenários na mente e as emoções ficam instáveis e fica criando, não deveria ter falado isso, deveria ter feito isso, deveria ter falado daquele jeito, se tivesse feito desta forma. Só que já foi, já passou. São pessoas que vivem no passado. Mas não é o passado de nostalgia, onde dá aquela saudade gostosa dos melhores momentos. Quem tem conflito interno número 20 fica no passado justamente das situações ruins. Como eu dei este exemplo. Já tomou uma ação, uma atitude, já foi, passou um mês, ela ainda está aqui internamente se julgando. Eu não deveria ter agido daquela forma, eu deveria ter feito isso, deveria ter falado, não sei o que, não sei o que. Só que já foi, já passou, virou passado. Não adianta mais ficar lá. Então resolva essa questão de conflito interno, esquece o passado. Passado, quem vive dele é a história, o museu. Para quê? Pra gente ir lá, visitar, dar uma olhada, entender e voltar para o momento presente e preparar o futuro. E por último, o conflito interno 21. O 21 simplesmente fala da pessoa que se fecha no próprio mundo dela. Esse fechar no mundo pode gerar solidão. Você já ouviu falar do Pequeno Príncipe? Qual que é a diferença? O Pequeno Príncipe, ele vive no mundinho dele, mas ele é curioso e quer observar as oportunidades nas vidas dos mundos afora. Então ele vai explorar. Agora, como o conflito interno 21, a pessoa pode não querer explorar e ficar só no mundo dela, e esse mundo é o que funciona, é o que é certo, é o que é o correto, o verdadeiro e pronto. Então muito cuidado, não se feche no teu mundo somente nisso, porque você pode perder muitas oportunidades da vida. Gostou deste vídeo? Nós estamos fechando todas as personalidades de acordo com o dia e mês de nascimento pela numerologia. 4 personalidades que eu tenho certeza que você acabou de descobrir muita coisa sobre você mesmo e também sobre as pessoas à sua volta. Comente, compartilhe, dê o seu like. Faça com que esse vídeo vá para muito mais pessoas, porque, de novo, quanto mais conhecemos a personalidade de cada um, mais respeito teremos um com o outro.